Olá, pessoal! Como é que vocês estão hoje? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Ser, o podcast da Cognicer. Aqui com nossas psicólogas, Fernanda Jamar, Maite Junqueira. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante e bem relevante para os dias atuais, né? Que é a questão da autoestima feminina e da exaustão da mulher moderna. Se identificou? Pega aí, fica aqui com a gente, temos várias coisas para abordar com vocês hoje, que são temas muito recorrentes, né, meninas, no nosso consultório, Sim, no com nosso dia a certeza. dia, né? Sim. Nós temos público feminino, masculino, casais, famílias, né? E é algo que a gente vê muito constante. Um excesso de autocobrança, uma autoestima mais deprimida, uma insegurança nas relações, e vamos falar sobre tudo isso hoje. Fernanda, Maite, sejam bem-vindas mais uma vez aqui conosco. Obrigada. O que é que vocês têm para nos trazer a respeito dessa temática tão aflorada nos dias atuais, né? Porque nós mesmos, como mulheres, nos vemos nessa correria do dia a dia, nessa cobrança com que nós entregamos, seja no trabalho, na família, nas relações, na maternidade. O que é que vocês têm para nos falar sobre isso? Então, em se tratando de autoestima feminina, a autoestima ela tanto pode ser positiva quanto negativa, né? E eu acho interessante nós analisarmos que ela tanto pode ser uma causa de adoecimento, né, de algum tipo de alteração psicológica, como também consequência, né? Mediante as demandas que a sociedade já está aqui nos colocando, muitas vezes nós recebemos essas demandas e podemos responder de alguma forma que pode ser de uma forma negativa em relação à nossa autoestima, né? E, consequentemente, dali também resultar algum tipo de alteração psicológica devido à pressão emocional que nós sofremos, né? Então, é muito importante, como psicólogos, termos esse olhar a respeito do que as mulheres perpassam durante seus processos vitais, até porque as mulheres elas são mais da metade da população mundial. Sim. Então, precisamos ter esse olhar a respeito da mulher, né? E não tratá-la como simplesmente um grupo minoritário, não, porque não é. É a maioria da população e é a maioria que também sofre mais alterações psicológicas e que envelhecem mais tarde, tem maior expectativa de vida. Então, precisamos ter atenção para essas mulheres. Sobre isso. Isso. E essas mulheres, elas estão à frente de famílias, elas estão gestando, elas estão criando filhos, né? Então, dar importância a essa saúde emocional da mulher é muito importante para a família como um todo, né? Maite, o que é que você pode falar a respeito disso? O que é que você tem recebido de demanda sobre isso em consultório? Eu acho que é importante a gente lembrar daquela questão dos ciclos vitais, né, Fernanda, que a gente estava conversando sobre como nós mulheres somos cíclicas, vivendo numa sociedade que não é cíclica e que é completamente linear, né? Não é feita para as mulheres, não é feita das mulheres para as mulheres, principalmente, e acaba que isso com certeza vai interferir no nosso autoconceito, no nosso senso de autoeficácia, porque a gente não consegue acompanhar o ritmo, a gente não consegue estar no mesmo compasso que nos é cobrado, muitas vezes, isso desde muito nova, né? Quando a gente fala das adolescentes, né, que estão passando por esse processo da primeira menstruação, por exemplo, e tendo que lidar com várias alterações hormonais e, ao mesmo tempo, a vida continua, né? As cobranças da escola continuam, as cobranças dos colegas continuam, da família. Então, a gente observa que é cada vez mais colocado essa cobrança que nos tira desse lugar de, poxa, eu sou suficiente. Não, eu sempre preciso buscar mais, fazer mais, porque o que eu tenho não é suficiente, porque não acompanha, né? Estou E esse sistema pode ficar autodestrutivo, né? Muito. E, inclusive, viciante. Muitas vezes, quando esse paciente chega, que a gente vai averiguar o que é que está sendo causador desse sofrimento, nem sempre vai estar nas relações, nesse contexto familiar. Muitas vezes foi incorporado uma autorresponsabilidade muito elevada
né? De que eu tenho que dar conta, de que eu tenho que apresentar resultados, de que eu tenho que dar certo. E aí, quando a gente vai ver, isso tá muito exacerbado e a gente precisa reequilibrar, né? Esse conceito sobre tudo isso. Sim. E em relação a reequilibrar, aí nós podemos falar um pouco da nossa abordagem, né? Que a TCC, ela realmente traz um respaldo de técnicas, de estratégias que ajudam, de fato, a mulher a encontrar esse reequilíbrio, né? E de fato, perceber o que é importante, trabalhar as questões cognitivas, ou seja, seus pensamentos, trabalhar as disfunções, né? E ali, e questionando, né? E nós temos, assim, um arcabouço de estratégias nas quais podemos nos apropriar e passar para os nossos pacientes para que, de fato, isso venha melhorar a sua autoestima. É verdade. E uma das estratégias que, inclusive, eu tenho utilizado na busca disso é trazer um olhar de mais autocompaixão, né, para com esses pacientes. Por exemplo, eu tenho falado muito que a gente trata a nós mesmos com a mesma severidade ou com a mesma compaixão que a gente traria para uma pessoa que a gente ama, ou a gente trata quem a gente ama com tanta severidade o quanto a gente está se tratando, né? E quando eu trago essas perguntas, as pessoas sempre, geralmente respondem, não, eu sou mais compassiva com quem eu amo, né? Eu realmente não preciso desenvolver uma autocompaixão para comigo mesmo, né? E aí a gente vai atrás de caminhos, o que essa pessoa já alcançou, o que ela já conquistou na vida, né? As dificuldades que ela enfrentou e que ela foi capaz de superar. E aí ela vai trazendo um olhar e uma visão mais amorosa para consigo mesma. Isso. Esse é um caminho muito importante, né? Muito. Afinal de contas, erros e imperfeições todo ser humano tem. E aí a gente precisa aprender também a lidar com os nossos próprios, né? Exatamente. E também recebemos demandas na clínica além dessa questão da autocobrança, da forma como muitas vezes não existe uma compaixão, uma autocompaixão em relação a si mesmo, também muita necessidade de cumprir todos os papéis, né? De aquela questão do dar conta. E a mulher hoje tem tantos papéis, né? Com essa mudança social, essa mulher hoje tem o seu lado profissional, ela tem que maternar, ela tem que dar conta do relacionamento, de uma organização, da estrutura desse lar. Uhum. E aí ela também tem que estar bem com o próprio corpo físico, ela tem que estar equilibrada emocionalmente. São tantos papéis, né? Fora uma pressão social por atingir padrões corporais e tudo mais. Isso. São muitos papéis para se dar conta, né? Isso, meninas? E não tem que dar conta, né? Nós precisamos entender o que é possível para cada um. E eu acho que isso também ajuda a refletirmos como sociedade, como mulheres, em como nós muitas vezes reforçamos a cobrança da outra. É verdade. Né? Então, se nós encontrarmos apoio numa outra mulher, se essa mulher mudar e ela começar a mudar o tratamento dela com as outras mulheres ao seu redor, isso vai ajudar. De repente muda esse ciclo, né? De tanta cobrança e de mais apoio, né? Exatamente, mais apoio. Né? Menos competitividade. Sim, de reforçar o potencial da outra, que não vai ser igual ao seu, não tem como. Né? Somos diferentes e reforçar e assim, aplaudir o sucesso da outra, as competências da outra mulher. Então, isso vai ajudar a que cada uma possa, poxa, eu sou especial, eu sou boa em algo. Não preciso ser igual a minha amiga, a minha colega, mas vamos nos ajudar. Né? Unir forças para que todas fiquem e se sintam bem. Isso, né? Exatamente. Vai gerando uma sororidade, né? Muito é falado de sororidade hoje, né, Maitê? Demais. E é um conceito tão importante, né, Mari? Porque quando a gente fala de rivalidade feminina, a gente fala de cada vez mais a gente se isolar desse todo. Então, se eu posso agora depender de você e depender da Fernanda, porque eu sei que eu não vou ser suficiente aqui,
isso nos traz mais leveza e nos traz mais autocompaixão. Mas a rivalidade feminina, ela piora. Afasta. Ela nos afasta e piora essa pressão de eu preciso dar conta de tudo porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma parceira. Eu não tenho uma colaboradora, uma amiga que eu possa contar. Contar, me abrir, partilhar, ter momentos de aconchego, né? Porque, assim, uma amizade traz isso, né? Vamos aqui partilhar as nossas questões e vamos se dar apoio nas nossas dificuldades que todas temos. Sim. O suporte social é muito importante, né? E quando a gente analisa o ser humano que vem até nós em busca de alguma demanda, de resolver alguma questão, e nós atendemos essa pessoa, analisamos o histórico de vida e perguntamos, você tem suporte emocional? Quem é sua rede de apoio? E hoje nós temos visto quantas mulheres não têm. É verdade. Está escasso. É verdade. Como a nossa temática hoje fala também um pouco sobre a mulher exausta, o que é que você pode nos dizer, Fernanda, a respeito? Você acredita que de onde está vindo toda essa exaustão feminina nos dias de hoje? É um contexto sociocultural também, né? Que ali impôs que a mulher precisasse sair para o mercado de trabalho, porque também precisa ajudar a família, né, a crescer financeiramente. Então, ela precisou sair para o mercado de trabalho, mas não deixou de dar conta e de ter a responsabilidade dos cuidados do lar, dos filhos, do marido. Então, hoje o que nós vemos e recebemos muito em consultório são mulheres que trabalham fora e ainda tentam dar conta do maternar e das coisas de casa, da sua rotina, do seu cotidiano, e elas chegam do trabalho cansadas e ainda precisam cuidar da agenda do filho, o que precisa fazer para ele durante aquela semana, e dos serviços de casa. E muitas vezes nós, como apoio, precisamos mostrar para ela estratégias de como solucionar, né? De como buscar criar essa rede de apoio. Muitas vezes precisamos mostrar, será que não é viável para você nesse momento contratar uma pessoa para te ajudar em casa, terceirizar? Inclusive, isso também tem mudado um pouco, e eu acho que o papel da psicologia também é esse, de mostrar para essa sociedade que o pai, ele não ajuda. Isso. Ele colabora no seu papel, né? Que é um papel de ambos, e que a mulher precisa sair um pouco desse lugar de ser ajudada e esse homem entrar num lugar de essa responsabilidade também é minha. Isso. Vamos aqui partilhá-la, né? Exatamente. Essa é a questão do cuidado, não é a função só da mulher cuidar do outro. Até porque quando ela precisa ser cuidada, quem é que vai dar esse apoio? É verdade. Né? Então, essa questão da mulher sobrecarregada, exausta, veio de uma demanda social que ela abraçou e não soube como administrar, porque talvez naquela época fosse tão encantador, agora eu vou sair para o mercado de trabalho, agora eu vou poder mostrar minhas habilidades, minhas competências, né? E abraçou tanto isso, mas toda aquela pressão cultural, né? De anos ali, por você ser uma mulher atraente para o seu marido, uma mulher que cultiva bem os cuidados da casa, que é uma boa mãe, tudo isso continuou ali, intrínseco ao seu papel, né, como mulher. Não tem como dissociar, na cabeça dela não pode dissociar. Ah, não, eu sou mulher, então eu preciso maternar. Será? Isso é uma questão que nós precisamos trabalhar, né, porque muitas mulheres se sentem pressionadas a maternar também. Sim. Mas maternar pode ser não somente no sentido de gerar filhos. Uhum. A mulher tem uma capacidade de maternar para outras áreas também. Como, por exemplo? Gerenciando sua empresa, cuidando de pessoas. Nós podemos ver pessoas que se dedicam a uma vida religiosa. Elas não deixam de maternar. Está cuidando de pessoas, né? Exatamente. E outros modelos de maternagem. Outras funções também, né? Uhum. Eu recebo muito em consultório mães que estão exaustas emocionalmente, no sentido de carregar consigo uma culpa muito forte. E aí tem até aquela frase, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tudo o que acontecer com aquele filho, a nível de educação, a nível de atitudes, o que for, ela traz para si aquela responsabilidade. Por exemplo,
Ela ensinou, né, deu todo aquele suporte emocional, educou para que aquela criança vá para a escola e dê tudo certo. Essa criança chega lá e, de repente, ela vem a ofender ou a agredir o coleguinha. Mesmo ela sabendo que ela educou e ela ensinou e fez tudo para que aquela criança se relacionasse bem, ela traz aquela culpa para si. Poxa, meu filho falhou nisso aqui. Uma reprovação escolar, qualquer tipo de problema que esse filho venha a ter, essa mãe traz diretamente sobre os seus ombros o peso dessa culpa. Mesmo ela tendo ensinado, tendo mostrado o caminho, muitas vezes tendo dado tudo de si naquele papel, as falhas dos filhos virão. E aí a mãe traz consigo esse peso, essa pressão de que onde foi que eu falhei? O que foi que eu deixei de ensinar? Né? Onde foi que eu fui omissa? Então, essa culpa, ela está presente. É tanto que esse filme agora, Divertidamente, né, trouxe uma série de novas emoções e está se fazendo um meme aí na internet que é muito real, que além daquelas emoções ali, quais são as da mãe? A culpa, a exaustão, a vergonha, né? Faz muito parte da vida, pois né? Pois faz muito parte. A raiva, a falta de controle, né? Porque o educar não é uma fórmula matemática, né? Eu vou ensinar X e a criança vai aprender X. Muitas vezes, ela, com a sua própria personalidade e as suas próprias vivências, vai chegando em outro caminho. Mas essa mãe está sempre trazendo sobre si, né? O que deu certo e o que não deu certo. É verdade. Não é isso? É porque é importante ela ter essa perspectiva de que o cordão umbilical, ele foi cortado. E ele precisa ser cortado também no sentido emocional. Ela precisa entender que vai chegar um momento em que aquela criança agora ela precisa utilizar de todas aquelas ferramentas que aquela mãe ali depositou. E o pai, né? Até nós precisamos treinar o nosso vocabulário a não falar só a mãe, né? Porque não é só a mãe que ensina, né? A família. Né? Então, a criança precisa se apropriar daqueles princípios, dos ensinamentos, do que é certo, do que é errado. E a mãe precisa entender que vai chegar um momento que ele precisa agora ir para a vida. E agora é o momento de entender se, de fato, ele aprendeu algo, absorveu e vai colocar em prática. E Sim. O que ele não conseguiu elaborar e colocar em prática não é sua culpa. Ele vai ter os atravessamentos individuais dele Sim. e ele é um sujeito à parte dessa mãe, Sim. apesar dela ter gerado, parido, educado, criado, né? Exatamente. A gente precisa também, como mulheres, aprender essa individualização, Sim. né, desse filho. É questão da mulher, a mãe, ela precisa entender, eu já escutei isso em outros psicólogos falando, né? A mãe, ela precisa ser desnecessária. Ela precisa entender. Ensinar seu filho de que ela é desnecessária. Nossa, mas essa palavra é muito forte. E muitas mães não vão aceitar. Eu quero ser necessária para o meu filho sempre. Mas entenda o contexto. Ser desnecessário nesse caso... No sentido de gerar autonomia, né? Exatamente. Nesse sentido de gerar autonomia, de saber de que vai chegar um momento que ele vai conseguir caminhar com as próprias pernas, mas seguindo os princípios da sua família, né? É importante dar essa liberdade. Para ele construir o seu próprio caminho, né? E aprender com o seu próprio repertório, suas experiências, né? Isso mesmo. Quanto mais autonomia conseguimos dar para essa criança, esse adolescente em formação, mais ele vai aflorar para o mundo de uma forma independente e segura. Isso. Quanto mais se prende, mais inseguro, né? A gente vê muito isso na prática. Voltando para a questão da felicidade feminina. Por onde essas mulheres devem caminhar, permear para se sentirem mais plenas, mais inteiras, mais completas nesse contexto social que a gente vive hoje? Eu sempre vou voltar para a questão da gente se reconectar com o próprio corpo, com as próprias necessidades, né? Eu acredito que a felicidade, ela é um conceito muito subjetivo, né? O que me traz felicidade não necessariamente vai ser o que traz felicidade para você. Sim. Mas a gente só vai saber o que traz se eu consigo me conectar com as minhas necessidades, com as minhas demandas, os meus prazeres, meus desejos, enfim. Então,
parte desse processo é também a gente se separar um pouco dessas cobranças externas e refletir mesmo. Eu acredito que na própria terapia a gente faz muito isso, assim, de questionar as crenças do paciente, né? Fazer ele nesse processo. A gente trabalha muito com reestruturação cognitiva, né? Perfeito. Dá um exemplo sobre isso, Maitê. Assim, a gente recebe muitos pacientes com ideias rígidas e a gente trabalha uma flexibilização sobre esses pensamentos, sobre algumas formas de entender a si e ao mundo. Perfeito. Com a reestruturação cognitiva, dentro do setting terapêutico, a gente tem várias ferramentas, né, de ferramentas clínicas, assim, pra gente usar. Uma das que eu mais gosto é de realmente pensar em outras possibilidades para além daquela, né? Quando se trata da mulher e da culpa, não tem como não lembrar da roda da responsabilidade, né? O gráfico da responsabilidade. Às vezes a gente começa a sessão e a mulher, ela coloca ali, mulheres, adolescentes também, enfim, 100% eu, a culpada dessa situação ter dado errado. É importante falar dessa adolescência porque acabou-se de sair dessa infância, está-se num caminho de uma fase adulta e esse adolescente está lá elaborando quem sou eu individualmente, né, separadamente dos meus pais, querendo estar junto com os meus pares que têm ali mais ou menos a mesma idade, querendo se individualizar para entender quem é ele no mundo. Perfeito. É muito importante lembrar dessa adolescência e falar sobre ela também, né? Muito, porque é um terreno muito fértil, né, pra gente criar esse autoconceito, essa autoestima. Quais são as minhas referências? Quais são as minhas... enfim, os meus medidores dessa autoestima. De que Sim. Eu tenho valor, de que eu sou suficiente, né? Então, é muito importante a gente olhar para esse período. E nesse período também já traz muita culpa. Sim, né? Além de tudo estar muito mais intenso, né? As emoções, elas ficam muito mais intensas nesse período, por próprias questões hormonais também. Sim. E também pelo fato de serem novas, como a gente tem visto no filme, por exemplo. É algo novo, então eu não conheço nada para além daquilo. Então, aquilo realmente vai ter um impacto muito maior na minha percepção. O novo traz medo, né? Assusta bastante o que é que está por vir. E esses adolescentes estão nessa vivência, né? Demais. E se eu começo a me ver sozinho no mundo, é mais fácil ainda eu entrar nesse lugar de autocobrança e de culpa, né? E crítica excessiva. A necessidade de se adequar, né? Na adolescência, né? Muito grande essa necessidade. A autocomparação, ela vem muito forte, né? Demais. Demais. Mas é um ser se formando para uma vida adulta, né? Transicionando ali para uma vida adulta. Perfeito. E por isso que é tão importante a gente olhar para esse público, né, Mária? É tão importante a gente investir neles e trazer, porque hoje em dia as escolas têm tido esse movimento de trazer mais aulas, por exemplo, sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio emocional. E é importante a gente olhar para isso porque a gente vai criar adultos mais saudáveis, emocionalmente falando. Claro que os desafios, eles continuam acontecendo, mas se a gente ensina esses adolescentes a olharem para as próprias emoções, questionarem os pensamentos, utilizando de estratégias, né, como a roda da responsabilidade, ou outras também, o próprio registro de pensamento, enfim, trazendo essa conexão consigo, a gente está ganhando muito tempo. A gente vê que as escolas têm investido cada vez mais no seu setor de psicologia, Sim. né? Para trazer um ambiente mais saudável emocionalmente para esse ambiente escolar. Mas a gente vê o quanto é importante também esse trabalho individualizado com cada paciente. E quando a gente fala de mulher exausta, muitas vezes essa mulher também está exausta por uma demanda de adolescência de um filho. Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas pacientes mulheres com filhos adolescentes num grau de sofrimento sem saber dar conta desse contexto, sim. né? Então, a gente cuida dessas mães, a gente cuida desses adolescentes, a gente está cuidando dessa família como um todo. Né? Verdade. É um trabalho realmente muito importante e muito valoroso. E a gente vê no processo a eficácia e a evolução sobre tudo isso e como isso ajuda essa família de uma forma integral. Não é isso, meninas? Sim, com certeza. É interessante, sabe, Mari, analisarmos também em relação à adolescência, essa demanda de tecnologia, né? Que tem cada vez mais trazido para eles essa necessidade de estar, de se adequar a um determinado grupo, de ter uma determinada aparência
e de se comparar, e aí vem os filtros das telas, no qual muitas vezes você vai ali modificando a sua aparência para se mostrar mais bonito, mais impecável, e aí vem cada vez mais essa necessidade de perfeição, que não existe, né? Sim. E aí a partir daí vem essa questão não só para a adolescência, mas para nós como mulheres, essa questão de querer ser sempre impecável, né? Perfeito ninguém é, mas se eu posso fazer um retoquezinho aqui e ali, por que não? Né? E na clínica eu tenho recebido muito esses casos de pessoas com medo de envelhecer, que Sim. têm aparecido, elas falando, eu tenho medo de envelhecer. Sim. Né? Então, é uma outra questão da autoestima que nós estamos vendo que perpassa desde a adolescência até a fase adulta da mulher. A necessidade de se adequar, de estar bem, de estar bonita, apresentável. A gente vê isso nos julgamentos em televisão, em rede social, das mulheres que chegaram à fase pós-60, né? É feita uma cobrança como se elas ainda tivessem 20, 40. Tão injusto isso. E é uma cobrança massacrante, eu posso dizer assim. Porque quem vai dar conta? Sabe o que eu faço? Disso, gente. Eu até, quando aparece alguma imagem para mim no Instagram, comparando a atriz, né? Que geralmente são com as artistas. A gente Mais não jovem e ela já numa fase idosa. E aí a gente pode fazer esse trabalho fazendo esse apoio para outras mulheres, né? Trabalhando aquela questão da sororidade. Quando vem aqueles posts mostrando antes e depois, eu já vou lá e marco. Não quero ver, né? Essa informação é ocultar, né? Tem relevante para você, né? Isso, não quero ver. Se todo mundo fizesse isso, eu acho que isso daí diminuiria, sabe? Ou fazer algum comentário, mas às vezes fazer o comentário reforça, né? Que ali tem... Gera engajamento. Gera engajamento. Exatamente. Mas isso é um reflexo da sociedade. Quantas pessoas fazem isso com as mulheres e não fazem com os homens? É verdade. Né? Essa cobrança ela é tão injusta que muitas vezes o homem mais velho é tido como charmoso, né? Já a mulher mais velha, ela é massacrada com uma cobrança para que ela seja eternamente jovem. Gente, isso não vai acontecer. A idade chega para todos, né? A gravidade, todas as questões. A gente sabe que com o envelhecimento a pele fica mais ressecada, o cabelo também. Há uma série de mudanças que a gente precisa emocionalmente ir se enquadrando, porque senão vai deprimir, né? Quantas pessoas a gente recebe em graus depressivos já devido ao envelhecimento? Né? E aí precisa entrar numa autoaceitação, num trabalho de autocuidado, de autoconhecimento para reelaborar essa fase, sim, que é mais desafiadora, mas que a gente precisa internalizar de uma forma mais saudável, né? Porque a idade chega para todos, mas a gente precisa chegar nessa fase com a cabeça boa, né? Para a gente enfrentar todos os desafios que temos para enfrentar. Perfeito. E assim, a idade chega para todos. Que bom, né? Que bom, que porque chega senão pra todos, porque foi embora cedo, né? E ninguém quer ir. Exatamente. Eu acho que a gente precisa muito pensar sobre esse lugar, né, do envelhecimento para além da estética. Sim. É uma pergunta que eu costumo muito fazer para os pacientes quando relatam alguma mudança estética por passar tempo, né? O passar do tempo. Eu queria ter o corpo de quando eu era mais nova, ou então eu queria ter a pele de quando eu era mais nova. Costumo perguntar assim, para além das rugas, para além dos quilos que você ganhou, enfim, o que é que seja, o que mais você ganhou? Sim. Porque se a gente for parar para perguntar, eu tenho certeza que você não trocaria a mente que você tem hoje pela mente que você tinha de 20 anos atrás. Sim. O grau de amadurecimento, né? De maturidade emocional. E os próprios adquirida. ganhos, né? Assim, a própria vida acontecendo, né? Verdade. A gente às vezes olha com saudosismo, porque nos é colocado isso, nos é reforçado o tempo todo a gente olhar para esse passado, para esses anos de juventude, como sendo algo desejado para sempre, a ser desejado para sempre. Sim. E o amanhã, né, o envelhecimento, como algo a ser evitado a todo custo. Sim. Sendo que cada fase tem a sua beleza, cada fase tem o seu brilho, né? O seu brilho. É verdade. A estética está aí, né, para ajudar nisso. Muitas pessoas se valem desses procedimentos, cirurgias e tudo mais.
Mas a gente também precisa cuidar dessa mente, né? Porque não é só cuidar do corpo físico, mas também cuidar dessa parte emocional. Sim. Para que essa cobrança não fique tão elevada a um ponto adoecedor, né? Porque se eu não conseguir atingir, se eu fizer todos os procedimentos lá e eu continuar mal com o que eu estou vendo, o que é que eu preciso dar atenção? Sim. Que as minhas emoções, essa autoaceitação, né? Vamos fazer um trabalho sobre isso para se estar emocionalmente mais preparado para tudo isso, né? Porque se não estiver, aí virão as consequências, que pode causar uma depressão, até mesmo Um afastamento social. Sim, com porque certeza. aí eu começo a evitar convites, relacionamento com outros, a evitar sair de casa, e isso aí vai gerando outras e outras questões, né? Exatamente. Dismorfia corporal, né? Pode surgir também, as pessoas começarem a não se identificar, a querer rejeitar alguma parte do corpo. Eu não me acho bonita dessa forma, não gosto dessa parte do meu corpo. E aí, sendo algo que somente ela vê e as outras pessoas olham em volta e dizem, não, mas você é linda, não precisa mudar, né? E aí, falando dessa autoestima feminina, nós também passamos por um processo que é o gestar, né? Essa gravidez e esse pós-parto, né? A gente sabe que quando a mulher tem ali a criança, vem todo aquele hormônio da ocitocina para cuidar, para se voltar para cuidar dessa criança. Isso. E aí, muitas vezes, essa mulher se volta tanto que aí vai também se esquecendo um pouco de si, né? E nesse esquecer de si, quando ela volta a olhar novamente para si, ela não gosta do que ela está vendo e aí se abate e traz uma série de angústias. Isso. E muitas vezes não se reconhece mais. E cadê aquela mulher além de mãe? Né? E isso gera também desconforto com o próprio corpo, que, consequentemente, podem trazer problemas no relacionamento, né? Sim. No relacionamento conjugal, a questão sexual. De esfriar realmente. essa relação, né? Por esse casal estar distante um do outro, né? Essa mãe mais voltada para esses filhos. Sim. Então, consequentemente, podem surgir mais problemas, né? Ela precisa se reconhecer, se olhar no espelho, resgatar a mulher que ela é, que ela não deixou de ser, que talvez tenha ficado só ali naquela gaveta naquele momento, porque ela agora acionou o modo on para a mãe e deixou o modo off, mulher, né, de lado. E agora vamos voltar. Sim. Mas é uma fase. É importante que a mulher saiba que é uma fase, mas que ela não se esqueça, não se perca. E para isso, eu acredito que os olhares das pessoas, que muitas vezes nós interpretamos como julgadores, muitas vezes eles podem servir como um reflexo, como um espelho para nós, né? Mostrando que alguma coisa está desequilibrada e que eu preciso resgatar. Então, é importante isso. É uma fase, mas se deixar, ela pode perpetuar, né? Então, o puerpério é isso. Não é só aquele período de 45 dias após a gravidez, que a mulher está se recompondo fisiologicamente, mas existe também o puerpério emocional, que é o momento em que a mulher, de fato, vai se redescobrir nesse novo papel e equilibrar. Equilibrar é isso, né? A gente faz a bagunça, mas depois volta, né? Precisa voltar pro caminho. A gente vê as duas coisas, né? A mulher que passa muito tempo maternando e tem uma dificuldade de voltar a ser indivíduo, de ser esposa, de ser no mundo. E isso em excesso também vai trazer alguns problemas, como também a mulher que de repente se vê grávida, não desejou essa gravidez, e aí também sofre uma depressão pós-parto, porque não está com aquela vida ali, não se vê naquele papel. Você recebe casos assim também, Fernanda? Também, né? É muito frequente acontecer isso, porque muitas vezes a falta de preparo, né, existe, e também a questão das pressões, né? Então, acaba sendo um outro tipo de autocobrança, né? Porque existe aquele papel que nós socialmente acreditamos que deve ser de uma mãe, né, próprio de uma mãe, e aí você não se identifica com isso, com esse cuidar, até com essa dedicação. Muitas vezes existe uma romantização desse cenário todo, né? Sim, exatamente. Como se fosse algo muito lindo, muito fácil, muito singelo, mas ele é envolvido numa série de dificuldades físicas e emocionais, né? É
é um mito, né, do amor materno, né, de que ser mãe faz parte da sua essência, né, de que a mulher nasce, né, com essa capacidade, né, de gerar. E então, muitas vezes, isso é um mito, porque pode ser uma construção também. Eu, particularmente, não me sentia preparada nem com vontade de ser mãe até os meus 34 anos. E isso veio despertar bem depois, né? Então, quando desperta, aí você começa a perceber, e aí, quando desperta, também vem aquela ansiedade, né? Eu queria para já. E muitas vezes também não vem tão imediatamente assim. Você também vai ter que lidar com isso. Isso, né? É importante. O suporte emocional nesses momentos é muito valioso, né? Muito importante. E é importante também lembrar que num momento como esse, que muitas vezes as mulheres perpassam, né, de dedicação ao mercado de trabalho, de agora abraçar novos papéis, muitas vezes ela deixa esse maternar para depois, aí vem uma maternidade tardia, e aí ela não se sente pronta, preparada. Eu não vou ter capacidade de cuidar de uma criança. Então, são muitos fatores. Lidar com mulheres é isso, né? São muitas camadas, né? Então, é verdade. São muitos desafios a serem enfrentados e nós precisamos olhar para cada uma como um ser único, com o seu histórico de vida, que é muito relevante, o contexto de onde ela veio. Né? Às vezes, a gente recebe uma mulher com problemas sexuais, com disfunções sexuais, né? E aí, nós... entendemos que pode ser um problema de autoestima, mas se você não analisar direito aquela situação, o histórico de vida, muitas vezes você não vai chegar, de fato, no cerne da questão, que às vezes ela veio até de uma questão, de um sofrimento, às vezes de um abuso, né, que aconteceu lá atrás. Então, é muito importante termos esse olhar para as mulheres, porque tem coisas que elas só vão deixar para falar, tipo, na 8ª sessão. E, enquanto isso, você está lidando com aquilo como um aspecto de autoestima, não? O problema da disfunção dela é só em relação ao interesse. Ela talvez não seja muito interessada. Mas, às vezes, nem ela mesma sabe onde está o cerne dessa questão, a raiz desse problema, né? E, através desse trabalho investigativo que a gente faz em terapia, a gente chega a camadas bem mais profundas que eram desconhecidas, né? Da origem de tudo isso. Sim. Muitas vezes são as crenças, Sim. né? A sua criação cultural, né? A questão da religiosidade. Quais padrões... Vê só, quando a gente fala de exaustão da mulher moderna, também tem uma cobrança sexual por trás. Sim. E a gente sabe que a mulher não está sempre tão pronta e preparada quanto o homem está, né? Também tem essa questão. E aí essa mulher chegou de um dia de trabalho cansativo, exaustivo, chegou em casa, foi dar conta das demandas de filho, da casa, pessoais, né? Porque a gente também precisa estar cuidando de si para se sentir bem. E aí, quando ela pensa que parou todos os trabalhos do dia, tem também um marido para dar conta. E a motivação dela é totalmente diferente. Os estímulos que ela precisa ter para chegar nesse momento do ato e ter, de fato, ali vontade e desejo, eles precisam serem trabalhados desde muito antes, né? O homem é um botãozinho que liga ali e pronto, funcionou. E a mulher não é da mesma forma. Não é de forma nenhuma. Precisa todo um preparo. Precisa ter um cuidado com as emoções dela, de fato, de se interessar pelo que ela se interessa, de apoiá-la. Ela precisa ter um apoio emocional. O emocional vem antes do sexual. Com o homem é diferente. É bem diferente. E nós atendemos casais aqui, né? Também. Sim. Então, assim, todas essas questões também são colocadas no processo terapêutico, vistas, e a gente ajuda nesse processo de reconexão de muitos casais. Sim. Também, né? Sim. Quais são os caminhos possíveis, meninas, diante de todo esse contexto social que a mulher vive hoje, para que ela tenha um equilíbrio emocional, para que ela esteja num lugar de amar-se, olhar-se com mais carinho, com mais atenção e ter um equilíbrio emocional de fato, diante de toda essa cobrança? Acho que entra muito a questão dela, um convite, né, que a gente faz, pelo menos eu faço muito com meus pacientes, é de se permitir questionar as próprias crenças, as próprias verdades, as próprias certezas,
questionar os papéis que são impostos. Pode ser que faça sentido algum deles. Não é sobre, assim... Modificar tudo. Revolucionar. Não, mas o que faz sentido para você? Qual que é o teu... Encontrar outros caminhos possíveis, né? A Sim. forma de pensar. Exato, flexibilizar mesmo, em termos, né, de cognição. Então, se permitir... É quase como se fosse aquela pílula do Matrix, né? Assim, ver para além daquilo, tirar aquele véu, né? Do que eu tenho que fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu devo ser assim, assado. E não, o que eu quero? O que faz sentido para mim? Sim. Pode ser que converse com o que está sendo cobrado. Pode ser que não. Não Sim. preciso dar conta de todas as cobranças. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que não trabalham fora, mas que dão tudo de si para essa família, para esses filhos, para um suporte emocional, para que o marido esteja bem, laborando, né, trazendo para casa, para que ele tenha uma estrutura familiar tão bem elaborada e confortável que ele vá trabalhar, produzir e volte tranquilo para esse contexto familiar. Muitas vezes ela pega toda essa responsabilidade dos filhos para si, para que esse marido esteja fora. E quando a gente vai ali analisar os níveis de plenitude e satisfação para com a própria vida, esses níveis estão baixíssimos. É verdade. Por quê? Porque nem ela própria está valorando tudo que ela desempenha. Esse trabalho que não tem hora para começar e para terminar, que é full time, né? É 24 horas à disposição, e quando eu digo 24 horas é porque muitas vezes ela é acordada no seu momento de descanso para dar conta de uma demanda emergencial, né? A mãe é como se ela tivesse sempre que estar em alerta. Uhum. E a gente trabalha muito em sessão a questão dela valorizar todo esse desempenho que é feito, né? Todo esse esforço que é exercido, toda a importância dela nesse trabalho para com essa família e para com esse contexto. O trabalho desse marido que vai para fora tem hora para começar e hora para terminar. E o dela tem? Se ela fosse ser remunerada por esse trabalho, quanto é que seria? Será que alguma outra pessoa conseguiria exercer com tanta maestria esse papel que ela se propõe? Sim. Será que também ela está ensinando a esses filhos e a esse marido valorizarem esse trabalho que ela desempenha? Muito importante. Porque esse trabalho de ela fazer o outro valorizar o que é dela também é muito importante que seja estabelecido, né? Porque se nem nós mesmos estamos nos dando valor, quem é que vai dar? Exatamente. Né? Então, tudo isso também eu costumo muito trabalhar em terapia com as minhas pacientes. E é incrível como elas vão se revestindo de um poder, sabe? Quando essa autoestima ela vai sendo resgatada, esse amor próprio vai aparecendo, como elas conseguem se mostrar diferentes nas relações, né? Seja materna, seja conjugal, seja com as amigas, porque a mulher que ela também não está fora, trabalhando fora, ela se sente cobrada até pela amiga, pela vizinha, né? Dela saber se colocar nesse lugar, porque se foi um acordo, uma parceria desenvolvida com o seu cônjuge, que isso fique muito claro e que ela se valha desse lugar de importância, né? Porque a gente comunica ao outro o que a gente percebe sobre si mesma. Né? Então, como estamos nos percebendo e o que é que a gente está comunicando? Exatamente, Mari. E ainda assim, diante disso que você falou, mesmo que a mulher tenha um senso de autorrealização no fato dela se dedicar totalmente à sua família e não ter abraçado uma vida secular, uma profissão, existe uma questão da estima social que muitas vezes é como um confronto para ela. Sim. Muitas vezes, até em um questionário que você responde, qual é a sua profissão? E aí, o que é que eu coloco aqui? Né? E ela e a mulher muitas vezes se vê, sou do lar, sou doméstica. E se envergonha desse lugar, né? Que é tão importante, tão preponderante para a sociedade como um todo. Também. Então, se nós queremos fortalecer mulheres, nós temos que fortalecer suas decisões como um todo. Tanto as decisões daquelas mulheres que querem trabalhar porque têm talentos e vocação para serem explorados e para transbordar para a sociedade, quanto também para aquelas mulheres que decidem se dedicar totalmente à sua família e destinar a sua vocação para eles. Então, é importante valorizar ambas,
né? Valorizar todas as suas potencialidades. Sim. E estimá-las também. Uhum. É verdade. E aí a gente vai também ensinando a esses filhos que estão aprendendo através do nosso próprio exemplo a significância de cada função, né? E o respeito que a gente dá para essa mulher, para essa mãe, porque a gente precisa lembrar que esses homens somos nós mulheres que educamos. É verdade. Né? Esses homens que muitas vezes são xingados, cobrados e ditos como injustos, somos nós que educamos. Então, o que nós como mulheres estamos passando de valores e de importância do nosso papel para esses homens? Exatamente. E quando nós educamos um homem assim, né? Quando nós temos um menino, eu como mãe de menino também posso falar isso, né? Hoje ele é o meu amor, mas no futuro vai ser o amor de alguém, né? E a gente precisa também estar preparada para esse momento, né? Precisamos saber que nós estamos preparando um futuro pai, sim, um futuro marido, um futuro profissional. E que homem nós estamos preparando para a sociedade, né? É verdade. Que seja um homem que saiba valorizar a mulher, que saiba colaborar com ela, né? Que, de fato, se coloque nessa sociedade, nesse mundo que nós estamos construindo juntos, né? De uma forma cooperativa, né? Empática, né? E humana. Você falando isso, eu me lembrei agora que, inclusive, foi um dos temas de redação do Enem, né? Se eu não me engano, o ano passado, o trabalho invisível da mulher, né? E a exaustão dessa mulher, porque são trabalhos realmente não vistos e não valorizados. Sim, e falou muito a respeito, muito focado na questão do cuidado ser propriamente da mulher, né? Como se o homem não se apropriasse desse lugar também. E, de fato, é uma coisa muito recorrente. Se nós analisarmos as profissões voltadas para o cuidado, no geral, nós vamos ver que mais são mulheres mais mulheres nessa função. Enfermeiras, mães, vamos dizer... Fisioterapeutas, psicólogas. Isso. Bem predominante da mulher. É então, verdade. são funções de cuidado, realmente. Sim. E em relação à família também, quem é que cuida? Aí, quando nós vemos um processo de envelhecimento, geração sanduíche, quando os seus pais começam a envelhecer, quem vai cuidar dos seus pais? Muitas vezes tem que ser a mulher. E o homem, não, essa não é... Eu não levo jeito para isso. Tanto é que a gente tem aquele dado, né? Uma pesquisa realizada que mostra que 70% das pacientes mulheres oncológicas são abandonadas pelo parceiro depois do diagnóstico, né? E durante o tratamento, porque eles não se veem nesse lugar e não veem a mulher como nada além de um objeto sexual mesmo, né? Não as veem como objeto de afeto, apenas como um objeto sexual. Então, quando ela para de... É um dado bem triste, bem reflexivo muito, esse, né? Muito. Quando ela para de prover ali o motivo que o mantém ali, eles saem. Até mulheres que passam por um momento também, em caso de que são presas, né? Mulheres reclusas, elas são abandonadas, porque não tem quem a visite. Agora, quando é o contrário, né? Quando essa mulher fica ali à disposição. Tem, né? filas e filas na visita, né? Visita os filhos, visita os maridos, os avós, os tios, mas as mulheres, quando são elas, as presidiárias, não tem visita. Até porque também as outras mulheres da sua família que poderiam estar apoiando, a recriminam, né? Pelo fato de terem cometido algum crime. E aí a mulher cabe muito um papel de reinventar-se e de superar-se. Né? Eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes essa questão da superação, para elas entenderem sua força e o seu valor diante de tudo isso. Porque quando a gente vai lá atrás, nesse contexto de vida, e que a gente resgata essa força de superação que ela já enfrentou, ela se vê de uma forma melhor, mais bonita e mais... em que ela consegue se orgulhar de si mesma. Mas muitas vezes elas esquecem o que enfrentaram e o que fizeram chegar até ali. Então, resgatar tudo isso também é muito importante nesse processo, né, meninas? Sim. Falamos também sobre as disfunções sexuais e eu queria perguntar a vocês sobre como a psicologia pode apoiar e intervir nesses processos de saúde da mulher.
A psicologia, ela pode apoiar no sentido do acolhimento, Sim. da psicoeducação em várias situações, principalmente quando nós vemos essas questões que a gente citou no processo de saúde e doença. Existem processos que eles influenciam diretamente na autoestima feminina, né? Os processos oncológicos, né? Pessoas com problemas de doença que afetam a mulher em relação a como câncer, até mesmo a gestação, que é um período em que a mulher, né, precisa de um apoio, né, tanto na área da saúde como emocional também. Então, a psicologia ajuda no acolhimento, na psicoeducação, ajudando essas pessoas a entenderem o que elas estão passando, né, entenderem o processo do adoecimento em algumas questões, forjando de ferramentas para que ela possa lidar com as crenças, né? Vendo essa questão da reestruturação cognitiva, né? Quais são os pensamentos que de fato estão ajudando, né? Quais são as crenças que estão lhe ajudando, o que é negativo, o que é positivo, que pode ser trabalhado ali, né? Então, e a TCC, ela em específico, é uma das abordagens que mais ajudam nesses processos, né? Em relação à saúde como um todo, o sistema de saúde, né? A TCC é uma das teorias que mais tem embasamento. Traz eficácia, né? Nesse processo de reestruturação cognitiva, de ressignificação. Isso. E é uma das terapias mais acessíveis também, né? Para as pessoas, no geral. Então, ela pode ajudar em todos esses processos de saúde. O que é que você tem para falar mais, Maitê, sobre isso? É muito a questão realmente de trazer esse espaço, né, para essa mulher poder descansar. Como é que podemos agir preventivamente a esse processo de adoecimento emocional? Mari, entra muito a questão realmente do acolhimento das próprias emoções e de trabalhar a nossa autocompaixão mesmo. E desmistificar o que é autocompaixão, porque muitas vezes é colocado autocompaixão como sendo autocomiseração, ou então eu vou me conformar. É algo bem diferente do vitimismo. Muito pelo contrário. Muito. É você aceitar os seus próprios limites, né? Reconhecer os seus limites, mas também estar na direção do seu processo, né? Isso, exato. Não relegar ao acaso ou ao outro. Perfeito. Não é sobre isso. Perfeito. Né? Desmistificar também o processo terapêutico, né? Sim. Porque, assim, eu costumo dizer que quem está em processo terapêutico muitas vezes está muito melhor do que quem está lá fora. Sim, é verdade. Porque ele está olhando para si, ele está buscando sua direção, seu caminho, sua melhora, sua evolução. E quem está relegando esse cuidado e negando uma série de questões que precisam de cuidado e de um olhar mais atento sobre a própria vida, está deixando de evoluir de uma forma mais eficaz e mais rápida, né? Demais. Pessoal, com relação a essa questão da exaustão da mulher moderna, eu costumo dizer que essa conta não fecha. Não vai fechar. Essa conta não fecha, ela nunca vai fechar. Pelo seguinte, o papel da mulher no maternar, nas suas questões hormonais, emocionais, elas são constantes, né? A mulher também tem um processo hormonal mensal, né? Para dar conta, ela tem uma família, ela tem marido e essa cobrança ela é muito grande sobre a mulher. Sendo que hoje essa mulher tem que ir para fora, tem que dar conta de um trabalho, ela tem que se destacar profissionalmente. Então, o trabalho do homem, muitas vezes, ele termina quando ele chega em casa, né? E ali ele vai descansar, cuidar da própria vida, cuidar de si. E o da mulher não termina nunca, né? Fora as próprias funções executivas, também tem a demanda de culpas, né? De preocupações sobre essa família, sobre o dia de amanhã, o que é que eu preciso fazer, com o que é que eu preciso me preocupar com o emocional dos meus filhos, com as relações dos meus filhos. Então, assim, é um trabalho que não tem dia nem hora para terminar. Ele é constante, né? Então, é uma cobrança realmente muito exacerbada, mas que vocês, mulheres, possam ter um olhar mais atento para si, para suas questões emocionais, tirar um momento da semana de autocuidado,
para olhar para essas emoções, tirar um momento de respiro em que você possa ser só você como indivíduo no mundo também é muito importante, né? Relações sociais, encontro com amigas, Atividade a própria física. terapia, atividade física, são momentos em que você pode ser você no mundo de forma singular e dar uma olhada para tudo que está se passando a nível de sentimento, de emoção, de pensamentos. E se dá a chance de ter esse cuidado individualizado, né? Que é tão importante, né? Para que você possa estar bem no seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para quem você ama, né? O papel de quem cuida, ele é muito delicado, mas a gente também precisa cuidar de quem cuida. Exatamente. E nós mulheres sempre estamos muito nesse papel de estar cuidando. Nós precisamos tirar um tempo para cuidar também de nós. Sim. Né? Ficamos por aqui hoje. Obrigada, meninas, Obrigada a você. Obrigada. pela contribuição. E até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.